Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matefis 10.0. Professor Saulo de volta mais uma vez para uma questão sensacional, uma questão de física, dessa vez trazendo um assunto de física 3, a parte de física elétrica. Especificamente é uma questão de eletrostática. Eletrostática e especificamente falando de lei de Coulomb, falando de força elétrica. O que a questão traz pra gente? Foi uma questão da EAR, de alguns anos atrás. É uma questão de mera aplicação dos conceitos de força elétrica e que dá pra fazer uma brincadeira algébrica aí. A questão diz o seguinte: duas cargas são colocadas em uma região onde há interação elétrica entre elas. Quando separadas por uma distância d, a força de interação elétrica entre elas tem módulo igual a F. Triplicando-se a distância entre as cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial será diminuída 3 vezes, diminuída 9 vezes, aumentada 3 vezes ou aumentada 9 vezes. Partezinha de física elétrica, né? Física 3, terceiro ano do ensino médio. Gente, vamos lá. Essa parte da física, ela é interessante mais tarde para conteúdos ou matérias da física, como no desenrolar da situação para eletrodinâmica e até mesmo campo e forças magnéticas. Só que, por se tratar de eletrostática, a gente vai falar aqui de uma lei bastante importante que é a chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela relaciona cargas elétricas em seu valor absoluto e verifica quanto que vale a força quando duas cargas imersas num certo meio elétrico, elas qual a quantidade de força, que relação de força tem entre elas. Por isso que no primeiro caso, as cargas estão separadas por uma distância d. A força elétrica entre duas partículas, entre duas cargas que estejam no meio de permissividade elétrica, ela é dada pela seguinte equação. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é proporcional à constante eletrostática do meio, que a gente chama de K, vezes o valor da carga Q1 vezes o valor da carga Q2. E uma curiosidade, existem livros de física que colocam essas cargas em módulo. E faz até um pouco de sentido, porque a gente não vê uma grandeza física, geralmente as grandezas vetoriais, e força elétrica é uma grandeza, se eu não estiver enganado, é uma grandeza escalar, já que força é dada em newtons e força é uma grandeza escalar, certo? E essa força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância em que elas estão separadas. Beleza, professor? O que a gente vai ter nesse primeiro caso? Esse primeiro caso é uma força elétrica normal entre duas cargas. E olha só, a distância entre as cargas é d. E essa distância está elevada ao quadrado. Isso aqui nós vamos chamar de F. Tem módulo F. Força elétrica F. Módulo F.
A segunda situação, a questão diz o seguinte: triplicando-se essa distância dessas cargas, a nova força de interação elétrica em relação à força inicial essa aqui estabelecida, vai ser de quanto? Novamente, aplicando a lei de Coulomb, que é a lei que diz que a força elétrica é dada pela permissividade elétrica no meio, vezes a carga Q1, vezes a carga Q2, dividida pela distância ao quadrado. Gente, a distância é 3D. É o triplo da distância da interação inicial. Essa distância é 3D. Só que ainda essa distância tem que estar elevado ao quadrado. Daqui a gente vai tirar o seguinte: essa força elétrica, ela é a permissividade vezes a carga Q1 vezes a carga Q2. E aqui, matemática básica. Produto de dois números em uma potência. A gente pode fazer o primeiro número ao quadrado, o segundo número ao quadrado e manipular algebricamente. 3 ao quadrado vai dar 9. E D ao quadrado, D é normal. Só que repara numa coisa. Gente, queridos e queridos alunos, estudantes, queridas e queridos alunos. Gente, dá para perceber uma coisinha aqui, né? A situação inicial, ela tem essa configuração de força elétrica. Olha só, somente essa parte aqui. Essa parte aqui, esse K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado não é F? Caramba, olha só que coisa bonita de se ver. Isso aqui tudo é F. E desse modo, a nova configuração da força elétrica é de F sobre 9. Tá aí. A gente pode concluir que, triplicada a distância, a gente pode concluir que a força elétrica, ao triplicar a distância entre essas duas cargas, ela vai ser inversamente proporcional à força elétrica que a gente procura. F é a força elétrica em módulo que a gente achou na primeira situação. Só que essa força elétrica, ela está dividindo por 9. E já que está inversamente proporcional essa força, a gente pode concluir que, se essa força em módulo está dividida por 9, quanto mais a gente distancia essas cargas, menor é a força elétrica. A gente pode concluir daqui que a força elétrica, a nova força elétrica em relação à configuração inicial, ela vai ser diminuída 9 vezes. E diminuída 9 vezes é o que está na letra B de Bravo. Questão fácil, aplicação direta da lei de Coulomb e que daria para fazer assim, sem explicação. Você na hora da prova tinha que fazer estourando em 1 minuto. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para mais vídeos como esse de matemática ou de física. Tamo junto e até mais.